E aí? Eu sou o Raviel. E aqui a gente não tem uma introdução muito bem definida ainda. Mas eu tava pensando esses dias e eu cheguei à conclusão de que... Na verdade, eu não cheguei a conclusão nenhuma. É só que tem coisas que são muito idiotas que eu não consigo gostar. Esses tempos eu tava ponderando sobre o One Piece e a nova dublagem dele e eu assisti até o final de Dressrosa, vi lá a luta contra o Doflamingo e tal, super legal. Mas antes disso tem uma coisa em One Piece que me incomoda muito. Então, vamos lá. Se você alguma hora da sua vida tiver saco pra assistir o One Piece, pule esta parte do vídeo, porque eu vou falar sobre Marineford? Acho que é Marineford o arco da guerra. Mas eu vou falar sobre Marineford, porque acontece uma das coisas mais idiotas que eu já vi em One Piece. A morte do Ace. Ah, mas Javier, você não gosta da morte do Ace? O que é isso? Você não gosta do Ace? Não sei o que. Eu gosto muito do Ace. Eu acho o Ace, o Sabo e o Luffy aquela coisa de... Sabe? Eles são um trio super legal, de irmãos e não sei o que. Acho super legal. Mas assim, a morte do Ace foi desnecessária. Eu gosto muito dessa coisa de eles terem sido irmãos em todo anime. Quando tem um trio de pessoas, um grupo de pessoas muito unidas, se você quiser jogar um drama em cima do protagonista, uma dessas duas pessoas do trio, que não seja o protagonista, vai ter que morrer. The Promised Neverland, ninguém morreu no final. Fiquei muito triste com isso. Sim, mas a gente supera. O ponto é, aconteceu todo aquele rolo com o Ace e ele foi pego. Aconteceram todos os eventos da guerra e tudo mais. Aí lá conseguiram pegar o Ace, tava todo mundo fugindo. Daí o Luffy deixou um papelzinho cair. Não esqueci exatamente qual era o nome do papelzinho, mas se eu bem me lembro, quando aquele papelzinho, você consegue encontrar a pessoa que te deu ele, uma coisa assim. E era o papelzinho que ele usava pra seguir até o Ace. E eu entendo que aquilo era uma coisa muito importante, mas ele deixou aquilo cair. Daí ele parou pra pegar. O Akainu ia sentar um porradão no Luffy. O Ace viu aquilo e falou o quê? Ah não, meu irmão. O que fazer? Tirar ele da frente, deixar o papelzinho queimar, entrar de peito aberto na frente do porradão do Akainu, tomar um porradão e morrer. Tomar um porradão e morrer. Por alto, essa é a minha concepção da morte do Ace. Eu não sei, eu não consegui sentir que aquilo foi emocionante, sabe? Tá, o Luffy depois, chorando com ele nos braços e tal... Aquilo lá foi muito triste. Mas o One Piece é cheio de histórias que partem o coração. A história do Chopper, a história do LOL com o Corazon. Tem muita coisa no One Piece que ele puxa esses sentimentos, sabe? Só que a morte do Ace não foi uma delas. Você que assiste One Piece, você tem a memória melhor que a minha. Por favor, me explique qual o contexto da morte do Ace, sendo que não seja ele entrar na frente do Luffy e tomar um porradão. Seguindo a linha de coisas que eu acho muito idiotas, a gente vai chutar um cachorro morto. Não chutar um cachorro morto, mas chutar um cachorro qual eu já citei, que eu ainda não terminei de ler o mangá, mas o Mian, alô Mian, me deu um briefing base de The Promised Neverland. Eu li The Promised Neverland bastante e eu parei de ler enquanto tava lançando o arco final do mangá, porque tava virando uma coisa meio estranha, sabe? Eu tava sentindo que tava caminhando pra uma coisa muito... não sei, tava fugindo muito do que The Promised Neverland era. A gente releva. Aviso. Spoiler de The Promised Neverland. Se você não leu o mangá, vai embora daqui. Ou vai pra esse tempo aqui de vídeo, que provavelmente vai ser o final. Esse último arco, ele começou meio estranho e foi ficando mais ainda com o passar do tempo. Eu acho que vocês lembram, porque alguns minutinhos atrás eu falei que se você tem um trio de protagonistas e você quer que algum drama seja instaurado no principal entre eles três, você vai ter que matar um dos outros dois. Ou você mata o protagonista, que era exatamente o que eu tava esperando que acontecesse em The Promised Neverland. Quem me conhece sabe que eu amo a Emma com todas as minhas forças. Eu adoro qualquer personagem que seja shounen vibes, sabe? Então assim, só que nesse caso, era uma coisa que eu tava esperando, porque tava tudo dando muito certo em The Promised Neverland. Começando com o que? Eles escaparam do orfanato e ninguém morreu. Não que ninguém tenha morrido, mas vocês têm noção de que eles saíram com uma grande quantidade de crianças do orfanato lá da fazenda. Morreram do grupo de... Caraca, o Dom tá vivo. O Dom tá vivo. Me fala uma coisa de relevante que o Dom fez o mangá inteiro. Tá, eles têm 14, 15 anos, eu acho. Mas tudo bem, o que aconteceu? A Emma, pra dar um jeito, na situação toda que tava acontecendo, ela precisaria fazer uma nova promessa. E pra essa nova promessa entrar em vigor, até onde eu me lembro, ela teria que abrir mão de uma coisa muito importante para ela.
E aí abre espaço pra teorias. Ela teria que abrir mão da família dela, ela teria que abrir mão da vida dela, ela teria que... Cara, inúmeras coisas que ela poderia ter que abrir mão. E, sinceramente, eu tava esperando muito mesmo que ela abrisse mão da vida dela, sinceramente. Tipo, abrir mão da vida dela já significaria estar abrindo mão da família dela, que era a coisa pela qual ela mais prezava no mundo inteiro. A Emma ama a família dela, faz tudo por quem é importante pra ela, mesmo que tenha que acabar. Se a Emma acabou de te conhecer, ela já te considera pacas, ela vai dar a vida por você e foda-se. Eu amo esse coração puro da Emma. E eu tava esperando que ela desse a vida dela por essa nova promessa. Mas o que foi que aconteceu? Ela foi lá, fez a nova promessa, encerrou a treta toda, e você pensa, ok, acabou, a Emma morreu. Eu já tava pronto pra chorar, sinceramente. Putz, se a Emma morresse, eu tava pronto pra falar 10/10, eu amo The Promised Neverland, mas o que aconteceu? A Emma só abriu mão das memórias dela. Tá, ela não lembra da família dela, ok, ela abriu mão da família dela, triste, né? Só que, cara, termina com, oi, você é a nossa irmã, ainda bem que você tá viva, vamos viver felizes para sempre. E a Emma fica, ok, e eles vivem junto pra sempre. Amigo, qual é o sentido disso? Ela perdeu as memórias dela e aceitou viver de bom grado com pessoas estranhas. Eles terminaram juntos de qualquer forma, independente se a Emma perdeu a memória dela ou não, ela vai criar novas memórias e é isso. Foi um mangá que começou com um terror psicológico, foi pra ação, caminhando pra um drama no final e terminou como nada. Foram duas coisas que eu acho muito idiotas das obras que eu conheço. Me conta o que vocês acham idiota. Se tem alguma coisa que vocês acham que foi muito mal feito, que vocês acham que foi muito mal feito ou muito mal trabalhado, tipo o final de Death Note. E a gente vai dar um jeito nisso. Talvez na nossa cabeça a gente possa criar um roteiro novo e dar um jeito em todos esses erros. Galera, então, eu tô passando aqui no final do vídeo pra falar que, cara, a gente tá atingindo 100k. É sério, valeu de verdade pra todo mundo que tem apoiado a gente. Valeu por todo mundo que tem apoiado e que tem se dedicado a consumir o conteúdo do canal. Eu tô em busca de novos ares ainda. Melhor, novas ideias e novos formatos pra trabalhar. Então, em breve, novidades. E o mais importante, é um especial de 100k. É uma coisa muito simples, mas uma coisa que eu vejo que vocês sempre quiseram fazer é me conhecer. E se vocês querem me conhecer, eu vou deixar lá no meu Twitter, que é este daqui. Eu vou fazer um tweet lá, pedindo pra vocês mandarem perguntas e coisas parecidas pra eu responder, sabe? Eu vou simplesmente copiar esse formato de perguntas e respostas para youtubers. É só isso mesmo. Então, se você quiser que eu responda uma pergunta sua, é só você ir lá no meu Twitter, me seguir e comentar a sua pergunta lá no tweet que eu vou fazer em breve, especial de 100k. Era só isso mesmo. A gente se vê.